Gostou desse comentário? Então dá um pulinho no meu canal no YouTube, Reinaldo Cafeu Soluções em Gestão, associado regional da Fundação Dom Cabral. Eu tenho vários vídeos sobre economia e finanças. Claro, faça assinatura também do canal. Viu só? O planeta nos gira em torno da economia? Gira sim. Quer saber mais sobre economia e finanças? Acompanhe o Planeta Economia. Faça parte do nosso planeta. Você ouviu Planeta Economia, com Reinaldo Cafeu. Oferecimento Bauru Shopping, o melhor e mais completo de Bauru e região. 96 mais saúde. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. Começa agora, 96 mais saúde. Informações e dicas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olá, você que sintoniza aqui a 96 FM, muito prazer. Eu sou o Dr. Renato Germano, médico oftalmologista. Está no ar mais uma edição do 96 mais saúde. Já estamos ao vivo em 96.9 no seu rádio e pelas plataformas sociais do YouTube e Facebook da 96 FM e do Jornal da Cidade. Contamos com a participação de vocês através do WhatsApp da rádio, o número é o 991239696 e também pelas redes sociais, onde você pode interagir com o nosso convidado e fazer suas perguntas. Lembrando que o programa é retransmitido sábado às 7 horas da manhã na 96 FM e também fica salvo no nosso canal do Spotify, que é o 96 mais saúde. E comigo na apresentação do programa está minha esposa, a dentista Mariana Dabos Germano. E no programa de hoje contamos com a participação do médico especialista em nutrologia, Dr. Tiago Viana. O emagrecimento é um processo complexo que envolve uma combinação de fatores como alimentação equilibrada, atividade física regular, mudanças comportamentais e, em alguns casos, intervenções médicas. A perda de peso saudável e sustentável requer a adoção de hábitos de vida que promovam um balanço energético negativo, onde a ingestão de calorias é menor do que o gasto calórico. Para muitas pessoas, esse processo pode ser desafiador devido a diversos fatores, incluindo metabolismo, genética, ambiente e estilo de vida. Por isso, contar com orientação profissional pode fazer uma diferença significativa, ajudando a desenvolver um plano personalizado que considera todas essas variáveis. A obesidade é considerada uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. Estima-se que a prevalência da obesidade tenha triplicado desde 1975. Em 2021, aproximadamente 39% dos adultos no mundo estavam com sobrepeso e 13% eram obesos. Esses números são ainda mais alarmantes em certos países desenvolvidos, onde a prevalência da obesidade é mais alta devido a fatores como sedentarismo, dietas ricas em calorias e alimentos ultraprocessados. Essa tendência é preocupante devido às complicações de saúde associadas à obesidade, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, certos tipos de câncer e uma diminuição na qualidade de vida. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, nós convidamos o Dr. Tiago para o 96 mais saúde de hoje. O Dr. Tiago Viana é médico com mais de 14 anos de experiência, formado pela Unifesp, especialista em nutrologia, medicina esportiva e ortopedia, com foco no emagrecimento, ganho de massa muscular, reposição hormonal e melhora da qualidade de vida. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo ao 96 mais saúde. Muito obrigado, muito prazer aí a todos, né, por estar aqui à noite. Muito obrigado, Renato, pelo convite. Muito obrigado, Mariana, por estar de volta, né? Há 3 anos estávamos aqui, tudo diferente. Parabéns aí para a evolução de vocês. Obrigado. É isso mesmo, a gente está falando, é a segunda vez que o Tiago está aqui. Tô muito feliz de ter você aqui, viu, Tiago? Realmente estava querendo chamar você faz tempo para falar que são assuntos interessantes que você fala e muito importantes. Então, antes de começar o programa, eu convido vocês a mandarem suas dúvidas pelo 991239696. Sobre o assunto de emagrecimento, que o Dr. Tiago vai responder aqui ao vivo. Hoje nós vamos fazer o sorteio de 2 pizzas da Pizzaria Montazoli. Para participar do sorteio, basta mandar sua pergunta e o seu nome para o 991239696. Tiago, então vamos começar. Eu queria a sua definição, na verdade, assim, o que é a obesidade? Como que a gente classifica que uma pessoa é obesa ou não? Perfeito, Renato. Então é importante lembrar que a obesidade ela só foi considerada doença em 2013. Olha isso, nós estamos falando apenas 11 anos atrás, né? Então, antigamente o pessoal achava que o obeso é uma pessoa que ela não tem aquela disciplina, não tem aquela vontade, né? Aquela motivação para emagrecer, uma pessoa que não consegue ter autocontrole. E, na verdade, a gente entende hoje sim que a obesidade ela é uma doença crônica,
E o mais importante, ela é uma doença recidivante. Então ela exige um tratamento, é uma mudança de hábito, de estilo de vida, que você tem que levar isso para o resto da sua vida. Porque a pessoa, ela não é assim, eu emagreci, tá feito a minha parte. Não, se você não tiver uma melhora nos seus hábitos, como vocês colocaram no começo da reportagem, da entrevista, essa pessoa ela tem uma grande tendência a voltar ao peso original, né? É só a gente observar aí quantas pessoas que já tentaram dietas, emagreceram, o famoso efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda, é muito comum. Então é uma decisão, na verdade, né? É uma decisão que tem que ser tomada todos os dias. O Renato falou agora no comecinho sobre epidemia da obesidade, né? Esse termo da epidemiologia até chega a assustar um pouco. Podia falar um pouquinho disso? É muito interessante, né? Porque a pandemia do Covid, na verdade, ela acelerou alguns dados que a gente imaginava que ia ser só em 2025, né? Então, hoje, no mundo, a gente já sabe que tem mais de 1 bilhão de pessoas obesas, né? Que era um dado que era previsto para 2025. Então, na pandemia, as pessoas ficavam fechadas, muitas pessoas pararam de treinar, né? Começava a pedir comida para entregar em casa. Às vezes a gente sabe que são comidas que às vezes não são tão saudáveis, né? Então tudo isso acelerou muito esse quadro gigantesco que a gente tem da obesidade, que é uma doença que cresce demais, né? Ela não para de crescer. E o que acontece? Ela é fator de risco para muitas outras doenças, né? Então ela acaba, ou vocês comentaram de câncer, por exemplo, né? Diabetes. Então assim, o que a gente sabe, tem estudos, só para já linkar com alguns estudos, tem estudos que mostram que se o paciente perde 15 quilos, mais de 70% das vezes ele acaba não sendo mais diabético. Olha que interessante. Então, assim, câncer, a gente sabe que praticamente todos os cânceres têm a obesidade como fator de risco. Então, é uma doença que não é só ela por ela, mas tudo aquilo que está envolvido, né, consequência dela. Muito bem. E, Thiago, o número de obesos, eu comentei ali que ele tem aumentado. Isso é no mundo todo, ou só em países desenvolvidos? O que você tem observado sobre isso? No mundo todo. Hoje no Brasil, né, segundo os últimos dados que a gente tem aí, dependendo da faixa etária, se você pegar aí dos 40 aos 50 anos, 70% da população está sobrepeso, né? Sobrepeso seria um cálculo que a gente faz a respeito do índice de massa corporal, que é o famoso IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então sobrepeso seria um IMC de 25 a 29,9. Acima de 30, a gente já considera a obesidade. Então, em algumas faixas etárias, a obesidade chega a atingir 30%, né? No Brasil, nós estamos falando. Então, é uma doença muito prevalente e, como eu disse, ela é fator de risco para muitas outras doenças, né? Então, a gente tem um cuidado muito especial com ela aí. Tá. Quando a gente fala em obesidade, eu acho que é interessante se a gente pensar em a causa da obesidade. Acho que muitas vezes passa, sei lá, na cabeça, a pessoa está obesa porque quer. Perfeito. E acho que não é muito bem assim, né? Acho que tem vários fatores que influenciam. Vamos conversar um pouquinho sobre as causas? A etiologia, a obesidade, ela tem diversas causas, né? E a gente entende que a causa genética, na verdade, é muito pouco, né? Então muita gente fala, será que é a genética? A gente entende que existe a força do ambiente, né? Então o ambiente ele está muito mais envolvido no desenvolvimento da obesidade do que a própria genética. E dentro do ambiente, quais são as principais causas, né? O fácil acesso a alimentos que são alimentos não tão saudáveis, né? Ricos em açúcar, rico em sal, rico em gordura. O sedentarismo, então uma das causas muito grande, aí as pessoas elas não entenderam a importância ainda do exercício físico, né? Existem outras causas que a gente pode associar também, alguns distúrbios hormonais. Eu vou comentar aqui do hipotireoidismo, que muita gente fala assim, é porque eu engordei por causa da minha tireoide, né? E a gente sabe que, na verdade, hoje em dia, existe mais correlação da pessoa ser obesa e ter um problema de tireoide do que o oposto, do que ela ter um problema de tireoide e levar à obesidade, né? Então isso é um exemplo. Outra coisa também que tem, que a gente comenta muito da obesidade também, são a respeito de algumas medicações. Existem algumas medicações que aumentam, que predispõem o aumento de peso, então antidepressivos, antipsicóticos. Então são algumas medicações que as pessoas utilizam ali, que às vezes dificulta esse processo de emagrecimento. Mas é sempre importante lembrar o seguinte, Renato, eu costumo dizer que a obesidade, ela é uma banheira com várias torneiras abertas, né? Então assim, não adianta
você falar, eu vou tomar uma medicação, vou fazer uma coisa só. Não adianta, você tem que fechar por todos os lados. Ela é uma doença multifatorial, envolve os hábitos, como a gente comentou agora, né? Então, pessoas, por exemplo, que acabam pulando o que é mais comum, pular o café da manhã e se alimentar muito à noite. Né? Isso daí para o nosso metabolismo, para o nosso ciclo circadiano, isso aí é muito ruim. Então, e o que a gente mais vê hoje em dia? São pessoas que às vezes passam o dia inteiro sem comer e aí chega à noite, que é o pior horário para o nosso metabolismo, e aí acabam exagerando na comida. É verdade. Então vamos lá, Tiago. Agora, assim, você comentou, né? Eu gostei dessa, que a obesidade é uma banheira, né? Que você comentou com várias portas abertas ali, vamos dizer. Vamos falar sobre cada uma delas. Qual que é a importância da dieta no emagrecimento? Perfeito. Eu acho que a dieta é uma das principais, né? Se a gente parar para pensar, o que é a obesidade, né? É você ter um balanço positivo, balanço energético positivo, ou seja, você come mais do que você gasta. Então, a partir do momento que você come mais calorias do que você gasta, você já coloca aqui numa balança que existem duas formas de você tratar a obesidade. Ou diminuindo a ingestão, que é onde a gente entra com a questão da dieta, ou aumentando o gasto, que é onde a gente entra principalmente com o exercício físico. Tá? Só que assim, não dá para comparar. É difícil você falar assim, quantos por cento que a dieta é importante para o emagrecimento? É muito difícil você chutar um número, mas uma coisa é importante você lembrar, que o exercício físico isolado, não acompanhado de uma dieta, fica muito difícil, porque para você ter uma perda calórica num exercício, tem que ser um exercício muito extenuante, você tem que fazer muita força, é um tempo prolongado de exercício físico. Então, para mim, a dieta é um dos pilares fundamentais no tratamento da pessoa com obesidade. E aí dentro da dieta, a gente tem que avaliar diversos tipos de pessoas, né? Então tem pessoas que comem muita quantidade, tem pessoas que comem pouco e mesmo assim não emagrecem. Então fala, Tiago, eu como pouco, mas eu não consigo emagrecer. Tem pessoas beliscadoras que acham que não comem pouco, mas elas vão comendo um pouquinho todo o dia inteiro. Vai beliscar. Comum, né? Muito comum. Paciente beliscador que come muito durante o dia. Tem aquele paciente que come pouco, mas ele come só produtos altamente calóricos. Então, eu como pouco, mas eu como dois lanches no dia com 2 batatas fritas. Então, às vezes, isso é muito mais caloria do que se a pessoa comesse arroz e feijão e carne 5 refeições no dia. Então, assim, você tem que identificar qual que é o padrão daquele paciente. E existe também os transtornos alimentares, né? Compulsão alimentar, que daí são transtornos mesmos que a gente também tem que identificar no paciente. Vamos começar respondendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Pergunta do Jonathan, ele fala o seguinte. Aliás, essa pergunta eu achei que ia ficar mais pro final. Mas já chegou agora, já vamos conversar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes também estão curiosos para saber sobre o famoso Ozempic. Ele queria saber a eficácia do Ozempic e das outras injeções que surgiram no mercado a fim do emagrecimento. Perfeito. É uma pergunta muito boa. É Jonas, né? O Jonathan. Muito boa essa pergunta, Jonathan. Então é o seguinte, vou fazer aqui um retrospecto rapidamente das medicações que surgiram, porque o grande avanço no tratamento medicamentoso da obesidade começaram a surgir a partir das famosas canetinhas, que são aquelas que a gente aplica no subcutâneo, principalmente na região abdominal. Então, quando as primeiras medicações que surgiram, que tiveram um impacto muito grande no tratamento da obesidade, vamos colocar aqui, já vamos pegar um pouco mais para frente, para não ficar muito tempo, mas seria a liraglutida. A liraglutida é o famoso Saxenda ou Victoza, né? Então, essas medicações, elas começaram a levar perdas de peso de até 15% do peso inicial. Então, se um paciente tinha 100 quilos, ele chegava a perder aí 15 quilos, né? Com o tempo, surgiram outras medicações. Uma delas foi o Ozempic. E eles são todos da mesma classe, que a gente chama análogos de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que a gente produz naturalmente no nosso intestino, que está relacionado com o aumento da saciedade. O Ozempic foi a primeira medicação que chegou a levar perda de peso acima de 20%. Então, um paciente, vamos pegar o mesmo exemplo, de 100 quilos, chegava a perder 20 quilos durante o tratamento. Na sequência, mais recente, a gente tem o Mounjaro, que ainda não está disponível no Brasil, mas que já está disponível para importação dos Estados Unidos. Então, o Mounjaro foi a primeira medicação que chegou a bater níveis de cirurgia bariátrica. Então, existe um estudo muito grande mostrando, em 12 anos, acompanhando todas as pessoas que fizeram bariátrica, qual foi a média geral de perda de peso. Essa média girou em torno de 25%. Com o Mounjaro, ele chegou a bater 26,6%.
na perda de peso. Então foi a primeira medicação que realmente bateu a cirurgia bariátrica. Tanto é que nos Estados Unidos está até em falta essa medicação. E tem algumas medicações que já estão sendo desenvolvidas, como a cagricema e o retatrutide, que já são triplo agonistas. Então você tinha a liraglutida, saxenda victosa e ozempic, que são os agonistas do GLP-1. Você tem o Mounjaro, que já é um duplo agonista, ou seja, mexe em 2 hormônios, que é o análogo do GLP-1 e o GIP, e você tem os triplo agonistas, que mexem em 3 hormônios. O retatrutide se encaixa nesse daí. O retatrutide, para vocês terem uma ideia, ele chega, e desses estudos prévios, chegou a bater 30% de perda de peso. Nossa. Então, assim, a evolução, o tratamento medicamentoso da obesidade, ele é muito importante. Mas mais importante só do que o Ozempic é você entender todo o contexto. Né? Então, existem alguns pilares que a gente precisa tratar na obesidade. Quais são os pilares que eu acho importante? A questão do treino, a questão da dieta, a questão medicamentosa, a questão da suplementação, a questão do sono. Em alguns indivíduos, a questão hormonal, ou seja, isso aqui são todas aquelas torneirinhas que eu falei que a gente vai fechando. Então, muita gente fala assim, poxa, eu conheço uma pessoa que tomou só o Ozempic e não emagreceu. Sim, às vezes o problema dela não era aquele. Às vezes o problema dela era outro. Então, às vezes a gente tem que associar medicações. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente não recomenda fazer o tratamento sem acompanhamento médico. Se você pudesse falar de uma forma mais, vamos falar simples, assim, sobre como que o Ozempic ou essas outras injeções agem no organismo para que a pessoa emagreça. Por exemplo, ele tira a fome, ou ele age no sistema nervoso, enfim, qual que é a logística dele no nosso organismo? Vamos pegar o Ozempic. Ele tem diversas ações, tá? E cada vez mais tem estudos mostrando mais ações dessas medicações, mas vamos falar aqui as principais. Primeira ação dele a nível de sistema nervoso central, aumentar a saciedade. Então a pessoa ela tem menos fome. Então, para um paciente que come em grande quantidade, o Ozempic é legal. Agora, já naquele paciente que come pouco, você tem que avaliar se realmente vale a pena entrar com ele não. Mas o Ozempic, ele também melhora a sensibilidade à insulina. Olha só, vou tentar explicar de uma forma mais simples. A insulina é um hormônio que tira a glicose, o açúcar do sangue, e põe dentro do músculo. Se você tem uma dificuldade de tirar essa glicose do sangue, ela acaba virando gordura. Então, o Ozempic, ele melhora a sensibilidade à insulina. O Ozempic, ele faz com que a comida passe mais tempo no estômago. Então, o que acontece? A pessoa ela come pouco, ela já se sente empachada. Então, por esses mecanismos, esses são os principais, tá? Ele é neuroprotetor, ele é cardioprotetor, ele é nefroprotetor, ele tem um monte de outros mecanismos. Mas os principais, saciedade, melhora da sensibilidade insulínica e essa questão de você se encher rápido. Então, é como eu até brinco com os pacientes, né? Eu falo assim, é como se você tivesse feito uma bariátrica. Você vai comer pouquinho e você já vai se sentir saciado. Interessante. Essa evolução tecnológica é muito boa, né? Para os pacientes que precisam realmente, né, Thiago? É importante falar que não são todos, né? Mas tem indicação certa, por isso a importância de procurar o médico. Inclusive, eu já convido vocês novamente a mandarem suas dúvidas, que o Dr. Thiago está respondendo aqui ao vivo no programa. O Thiago, que ele é especialista em nutrologia, então mandem as suas perguntas aqui para o 991239696. E hoje, ao final do programa, nós vamos fazer o sorteio de 2 pizzas da Pizzaria Montazoli. Para participar, basta mandar a sua pergunta e o seu nome. Thiago, tem a pergunta agora aqui do Elias. Ele pergunta se o peso da mãe na gravidez tem alguma ligação com a obesidade infantil. Pode ter sim, pode ter relação. A obesidade materna, ela traz diversas complicações, né, para a criança, né? Tanto a longo prazo como a curto prazo, né? Inclusive na questão do parto e para a própria mãe, né, durante a gravidez, né? Aumenta muito o risco. Então sim, tanto é que hoje a gente recomenda no tratamento de mulheres que estão procurando ter filhos, né? Engravidar, exatamente. Às vezes a gente recomenda fazer a diminuição do peso, emagrecer antes de procurar engravidar. Aí as pessoas falam assim, Thiago, mas para que eu vou querer perder 10, 15 quilos se eu vou ganhar tudo isso de novo, né, durante a gravidez? Mas você falou, mas pera lá, você vai estar mais magra, você vai diminuir o risco para o desenvolvimento da criança, tanto a questão da obesidade até mesmo contra outros distúrbios, diabetes, por exemplo, né? Agora, uma coisa que é interessante é que o pai também tem uma questão nisso, na questão da obesidade da criança, né? Porque metade do material genético vem do pai também. Então, e hoje em dia tem se falado muito da epigenética, que são mecanismos que estão
além do DNA. Eles não estão no DNA, eles estão próximos ao DNA. Então, tudo que a gente faz, os nossos hábitos, tabagismo, as nossas escolhas alimentares, tudo isso acaba se incorporando dentro da célula, que é o que a gente chama de epigenética. E esses mecanismos epigenéticos podem passar pro bebê também. Então, não é só a mulher, o fato da mulher estar obesa, mas o fato do pai também, se ele é um pai fumante, se ele tem hábitos também que não são saudáveis, e isso acaba sendo passado também pro bebê. Olha que interessante. Então, a responsabilidade é dos dois. Temos a pergunta do Arthur agora. Ele fala o seguinte: o trabalho com algum esforço físico constante e repetitivo pode ser considerado um exercício benéfico ao nosso organismo? Como que é o trabalho? Desculpa, eu não entendi. Trabalho com esforço físico constante, eu acho que quem trabalha fazendo força, perfeito, por exemplo. Perfeito. É assim, ó, existem algumas definições que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Isso daí provavelmente se encaixa dentro de uma atividade física, que a gente chama. Atividade física é qualquer movimento que gere um gasto calórico. Então, às vezes o trabalho do cara lá, sei lá, vamos supor que ele trabalha com pedreiro, vamos supor, sei lá, tô dando um exemplo aqui. Claro. Poxa, ele vai ter um gasto energético muito grande, mas em teoria a gente não considera isso um exercício físico. O exercício físico é algo programado, que você tem um objetivo de melhorar a performance, de evolução, que é um outro aspecto, que também é diferente do esporte. O esporte é uma outra pegada, é onde tem uma competição, é onde você vai lá, ele pode ser individual, em dupla, em equipe, então são conceitos. Mas o importante lembrar, se ele faz um esforço muito grande, com certeza ele vai sair na frente no gasto energético do que daquela pessoa que passa o dia inteiro sentado no computador. Mas em teoria a gente não considera isso um exercício físico, né? A gente considera uma atividade física. Então, por exemplo, subir uma escada, descer a escada várias vezes ao dia, isso é uma atividade física. Você fazer uma musculação, né, objetivando emagrecer, ganhar peso, ganhar massa muscular, isso é um exercício físico. Agora, jogar futebol é um esporte. Né? E todos eles estão interligados. Para você se destacar no esporte, você tem que fazer um exercício físico. No caso, a gente recomenda a musculação. Então, tá tudo interconectado. Não sei se era isso que ele perguntou. Eu acho que sim. Até quando você estava falando, eu pensei num outro exemplo. Por exemplo, quem trabalha em salão, cabeleireiro, por exemplo, que fica fazendo aquele exercício, né, de secar o cabelo e alonga tal. De repente, não é considerado isso uma musculação, por exemplo. É isso que você quis dizer, é uma né? atividade física. Inclusive, a musculação vai ajudar ele. Eu sou ortopedista também de ombro, inclusive, né? Então, durante a minha vida, atendi muita gente, cabeleireiro com dor no ombro, né? Pelo fato de ficar muito tempo na mesma posição, isometria, né? Que acaba forçando bastante. Então, nesses casos, a gente indica sim fazer um fortalecimento muscular, né? Um exercício físico para você conseguir fazer as suas atividades do dia a dia, né? Perfeito. O Thiago realmente é especialista em nutrologia, ortopedia e medicina esportiva, hein, Thiago? Não é fraco, não, hein? Bom, agora a participação... Cansa de estudar, hein? Sempre. Inclusive, essa semana eu tô indo para um congresso daqui 2 dias de envelhecimento saudável, olha só. Olha só. Muito bom. Traz novidade para o próximo programa. Com certeza. Agora a pergunta da Van. Quais dicas para pessoas que comem com impulsividade causada por ansiedade? Essa é interessante. Tá. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte... muitas pessoas, elas acham que são compulsivas, mas não são. A compulsão alimentar, ela é um transtorno alimentar, tá? Então, quando você conversa com a pessoa, o que acontece? Eu almoço, eu não como nada à tarde, chego em casa à noite, aí eu como lá e eu tenho compulsão. Não é bem assim, né? A compulsão alimentar, eu vou explicar rapidamente como que funciona. Seria aquele paciente que ele come uma quantidade muito grande de comida, num espaço muito curto de tempo, e às vezes comidas que às vezes não fazem sentido nenhum. Então, às vezes ele coloca um arroz com feijão, com um bife, com doce de leite, com iogurte, coisas que às vezes não tem muita ligação. E ele come aquilo exageradamente, num curto período de tempo, e logo depois que ele termina isso, ele se sente muito culpado, ele fica mal com ele. Tanto é que esses episódios de compulsão, eles acabam sendo até escondidos. A pessoa ela tem vergonha de mostrar isso. Só que ela não causa... Depois que ela come, ela não causa, vamos dizer assim, o vômito, que seria diferente da bulimia, né? Que às vezes a pessoa ela tem episódios de compulsão e depois ela gera o vômito. Então, na compulsão, ela não gera esse vômito pós-alimentar. Então, esse é um transtorno alimentar, é uma doença que você tem que tratar com uma equipe multidisciplinar. Então, às vezes com psiquiatra, psicólogo, um médico para ajudar nas medicações. Então, é um tratamento medicamentoso. Agora é o seguinte, eu sou muito ansiosa.
Então eu como demais, né? E se eu tô feliz, eu como demais para comemorar. Se eu tô triste, eu como eu como para melhorar minha tristeza. Se eu não conseguir bater a meta no trabalho, eu como. Né? Então tudo é motivo para descontar na comida. Então na maioria dos casos não é um caso de compulsão alimentar, é um caso de ansiedade. E aí é importante definir uma coisa, Mari, que existem 2 tipos de fome, vamos dizer assim. A fome fisiológica e a fome emocional. A fome fisiológica é aquela fome, às vezes, que você sente a barriga roncando. Fala, nossa, eu tô com fome, preciso comer. E existe a fome emocional. E por que eu falo que a fome emocional dessa forma, né? A fisiológica e a emocional? Porque a emocional, ela domina a fome fisiológica. Então a fome emocional, ela está relacionada com diversos fatores, com hábitos, com lembranças da infância, com traumas, enfim. Então é aquele exemplo clássico, você acabou de comer uma feijoada, você não aguenta comer mais nada, mas se eu botar um pudim na sua frente, você come. Por quê? Porque você sabe que é bom, porque sua avó fazia quando você era criança, porque quando um dia você estava de TPM, você comeu e fez bem, então você guardou aquela memória emocional. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e saber diferenciar, porque o tratamento muda tudo. Existem medicações que atuam só na fome fisiológica, e existem medicações que atuam só na fome emocional, existem medicações que atuam mais para o paciente beliscador. Então a gente tem que entender o padrão do paciente. Perfeito. Temos a pergunta da Fabiane. Ela fala o seguinte: falando ainda sobre o Ozempic, existe uma forma para parar a medicação sem correr o risco de voltar a engordar? Legal. Como que ela chama? Fabiane. Fabiane, é o seguinte, ó. Toda medicação, quando a gente está falando de um processo de obesidade, a gente tem que lembrar do começo da nossa conversa, que é uma doença crônica. Então a gente tem alguns pacientes, infelizmente, vão ter que tomar medicação para o resto da vida, tá? Mas vamos pensar num paciente que precisa ali perder 5, 10 quilos, um paciente mais tranquilo. Existe uma definição que a gente chama de set point. O que é o set point? O set point é o que o seu cérebro entende que é o seu peso. Tá? Então, por exemplo, eu peso 100 quilos, o meu cérebro entende que eu peso 100 quilos. Aí eu comecei a emagrecer. Aí depois de 6 meses eu tô com 85 quilos. E aí eu falei, opa, cheguei no meu peso, vou parar. Só que o nosso set point, existem estudos que mostram que demoram até 2 anos para mudar esse set point. Ou seja, durante 2 anos, o seu cérebro ainda entende que o seu peso é 100 quilos. Então não basta só emagrecer, você tem que se manter-se magro, isso é a parte mais difícil. Então em relação, por exemplo, ao Ozempic, não é que ele dá rebote, não é assim, é diferente, por exemplo, de você estar tomando uma medicação psicotrópica, alguma coisa, uma medicação psiquiátrica que às vezes vai dar um rebote, uma anfetamina, alguma coisa nesse sentido. Não, no caso do Ozempic não é bem um rebote, na verdade o que acontece? A sua fome ela vai voltando naturalmente porque ele inibe a fome, né? Ele aumenta a saciedade. Quando você tira o remédio abruptamente, sem fazer um desmame adequado da medicação, a sua fome ela vai aumentando com o tempo. Então esse paciente, se ele não permaneceu um tempo, vamos dizer assim, magro ali para o cérebro dele entender que ele está magro, se ele tira a medicação, ele pode ter perdido 15 quilos em 6 meses, como eu dei esse exemplo anterior. Agora eu vou parar porque, sei lá, ficou caro o Ozempic e vou parar de usar. Infelizmente esse paciente tem uma grande chance de voltar a ganhar peso. Não que todos vão voltar, mas existe uma grande chance de ele acabar voltando a ganhar peso. Eu vi na internet faz um tempinho já falando de uma medicação, não sei se chegou no Brasil ou se está chegando, enfim, que a diferença dessa nova medicação para o Ozempic é o tempo de uso, que é 1 vez por semana. E chegou no Brasil? Na verdade, existem 2, né? O Wegovy, que seria o Ozempic, só que numa dose maior, tá. E o Monjaro, que eu comentei agora também, que é o Monjaro. O Ozempic e o Monjaro, na verdade, todas essas medicações, elas são de uso semanal, tá? Todas as medicações. O Ozempic também dá para fazer no esquema diário. Então, em alguns pacientes, eu prefiro fazer o esquema diário, né? Tá. Então, dá para fazer tranquilamente, você usar todos os dias, você só tem que saber calcular e ter um domínio ali da dose ali. Mas, assim, ambas, tanto o Ozempic quanto o Monjaro são de uso semanal. Seguindo essas perguntas sobre medicação, tem a participação agora do Ricardo. Ele perguntou sobre o medicamento Rybelsus, se é semelhante ao Ozempic. Perfeito. O Rybelsus, ele seria a semaglutida via oral. Né? Então, assim, o que a gente sabe pelos estudos? A gente sabe que ele tem uma eficácia menor do que o Ozempic. É lógico, eles estão comparando dose a dose, né? Mas, assim, o que acontece? Muitas pessoas acabam tendo uma boa resposta com o Rybelsus,
tá? Mas se a gente comparar com o Ozempic ele entrega sim uma perda de peso muito maior. Tá? Existe um estudo muito recente, a dose máxima do Rybelsus que você manda comprar, né? Inclusive dá até para manipular, gira em torno de 14 miligramas. Né? E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo para comparar qual que era a dose do Rybelsus que batia a dose do Ozempic. Né? E eles chegaram a uma dose aí de aproximadamente 40 miligramas, que a gente ainda não encontra no mercado. Mas por que eles fizeram isso? Com certeza nos próximos anos vai ter uma medicação via oral, que não precisa usar a canetinha, porque muita gente não gosta, tem medo de agulha, né? Que vai bater o Ozempic, então por isso que estão tendo esses estudos. Então, nos próximos 10 anos, muita coisa vai surgir na parte medicamentosa aí. Tanto é que algumas pessoas dizem, alguns especialistas dizem que vai ser a época do fim da cirurgia bariátrica, né? Eu, sinceramente, eu acho difícil isso, né? Porque, a princípio, são medicações com custo muito alto, né? E a cirurgia bariátrica ainda hoje é o método mais eficaz de tratamento. Mas já aproveitando falando da bariátrica, é importante você lembrar que depois da bariátrica, você também tem que fazer o acompanhamento, né? Você também tem que manter-se magro, porque a bariátrica você tem ali uma lua de mel que dura 2 anos, né? Depois de 2 anos, se você não mudou os seus hábitos, se não tem um acompanhamento, existe uma grande chance de você voltar a ganhar peso. É só você pensar se você já teve algum amigo que voltou a ganhar peso aí com a bariátrica. Mas é isso para qualquer medicação, para qualquer tratamento, né? A bariátrica hoje em dia, ela é mais um tratamento. É que antigamente a gente pensava, poxa, aquela pessoa não deu certo, não resolveu, o fim dela é a bariátrica. Não, hoje em dia a gente sabe que a bariátrica não é o fim, ela é mais um meio de tratamento. E depois da bariátrica você tem que continuar tratando. Eu mesmo lá na clínica tenho diversos pacientes que já fizeram bariátrica. Acho que tão difícil quanto perder o peso e depois se manter, né, Thiago? Perfeito. Bom, tá muito bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu vou continuar nesse esquema nessa pergunta sobre tratamento medicamentoso. Eu vou querer que você me responda se todo mundo merece medicação ou quem que tem indicação de tratamento para emagrecimento, tá? Então, fiquem ligados, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo no 96 Mais Saúde. Daqui a pouquinho o Dr. Thiago já volta respondendo essa pergunta pra gente. 96 Mais Saúde. Volta já. Você está ouvindo 96 Mais Saúde. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. Oi, aqui é Ana Castela. Bora concorrer a R$5.000 toda semana e ainda R$500.000 em outubro e R$1 milhão em dezembro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar para concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Se liga no WhatsApp da 96 991239696. De segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. Cidade 360. Jornalismo em todos os ângulos. Oferecimento. Participe da promoção Confiança 40 anos. Se não utilizar sacolinhas plásticas, você também concorre a um carro elétrico zerinho. Vem pro Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se clienteconfiança.com.br. A IT está com inscrições abertas para diversos cursos EAD. Saiba mais em it.edu.br. Guanda Baterias. A energia que você precisa. Há 29 anos fornecendo baterias de qualidade superior com melhor custo-benefício para Bauru e região. Buranelos Despachante Aduaneiro, há 16 anos ao lado dos importadores e exportadores. 3227-2794. Leve, loteamento empresarial Bauru. Informações 14-997-452385. E Ótica Prime, aqui você encontra Balma, Celine, Dior e Fendi. Rio Branco 2615 no Metropolitan Square. Muito mais rádio. 96. Você está ouvindo 96 Mais Saúde. Estamos de volta aqui no 96 Mais Saúde, recebendo hoje nos estúdios da 96 o Dr. Thiago Viana, ele que é especialista em nutrologia, medicina esportiva e ortopedia, falando hoje principalmente sobre emagrecimento. E eu convido vocês a mandarem suas dúvidas pelo 99123-9696, que o Thiago está respondendo aqui ao vivo as perguntas, e ao mandar sua pergunta você vai estar concorrendo ao sorteio de 2 pizzas da Pizzaria Montazoli aqui ao final do programa. Thiago, a gente estava falando antes do intervalo sobre algumas medicações, né, para tratamento da obesidade. Eu queria que você falasse assim, quem tem indicação de medicação? Quer dizer, se eu chegar lá no seu consultório e falar, Thiago, eu quero emagrecer, me prescreve uma medicação.
É assim que funciona? Perfeito. É interessante fazer uma comparação, Renato, com o próprio diabetes, né? Então existe um estudo mostrando que aproximadamente 95% das pessoas que são diagnosticadas com diabetes utilizam medicação. Já na obesidade, das pessoas que teriam indicação, em teoria, de usar medicação, corresponde a menos de 2%. Ou seja, a maior parte não usa medicação, né? Então, se a gente for avaliar pelos critérios, quais seriam os critérios para você entrar com medicação no tratamento da obesidade? Uma pessoa que tem IMC acima de 30, que a gente já classifica como obeso, né? Ou uma pessoa que tem IMC acima de 27, mas que já tenha comorbidades. O que é isso? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, né? Mas os estudos, existem sociedades, por exemplo, se você pegar a sociedade coreana, ela já indica você entrar com medicação com IMC acima de 25. Olha só, ou seja, se você já é sobrepeso, já tem indicação de entrar com medicação. Então, no final das contas, o que a gente avalia? É lógico que o IMC é importante. Outra coisa que é importante avaliar também é o percentual de gordura, porque o IMC ele é legal para você avaliar uma população. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui 2 exemplos que eu gosto de citar. Vamos pegar um fisiculturista, um cara muito forte. Se você pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado dele, ele vai dar um IMC de sobrepeso ou obeso. Só que aquele cara ele tem muito músculo. Então, o excesso de peso dele é às custas de músculo. Se você pega uma mulher, isso é que o pessoal chama de falsa magra, né? Uma mulher com peso normal, mas quando você vai avaliar o percentual de gordura dessa mulher, às vezes ele é muito alto. Às vezes chega a bater 50%. Então, são 2 extremos que, por exemplo, você pega uma mulher com peso normal, mas com percentual de gordura muito alto, tem indicação de entrar com medicação. E no outro caso, um cara com um IMC alto, mas com percentual de gordura baixa, não necessariamente você vai entrar com uma medicação. Tá. Próxima pergunta, o ouvinte ele não se identificou, mas ele pergunta o seguinte: o Ozempic paralisa o intestino? Ele tem essa ação, o Ozempic ele, como eu comentei, ele retarda, né, o esvaziamento gástrico, e isso é durante todo o trato gastrointestinal, né? Então a pessoa realmente, um dos colaterais que acontecem com o uso do Ozempic é a constipação, mas é um colateral bem tranquilo de tratar, né? Então às vezes eu até brinco com o paciente, né? Eu falo assim, ó, eu não tô aqui para te passar o Ozempic, eu tô aqui para você não ter colateral com o Ozempic, né? Por quê? Porque realmente, como às vezes as pessoas vão utilizando, às vezes sem orientação, pode ter esse colateral, né? É um colateral tranquilo de tratar, a gente consegue tratar com orientações, aumentar a ingestão de água, aumentar a ingestão de fibras, às vezes a gente tem que entrar com algum probiótico, algum medicamento junto, mas assim, é bem tranquilo, mas ele pode dar sim. Tá. A participação agora do Marcelo. Em quanto tempo, na média, precisa tomar Ozempic para perder 30 quilos? Essa é uma pergunta que não dá para responder, né? Porque assim, é muito variável, né? E aí, volto a dizer, às vezes não é só o Ozempic. Às vezes o Ozempic, você vai tirar um pouco da fome de quantidade do paciente, e o Ozempic também atua um pouco na fome emocional, mas às vezes ele não vai atuar tanto na fome emocional. Então tem aquele paciente que ele fala, nossa, Thiago, eu diminui muito a minha... Eu praticamente estou comendo 1/3 do que eu comia antes, só que eu estou comendo muito doce agora. Então, assim, o cara mudou um pouco o padrão, né, alimentar dele. Acabou indo atrás de uma recompensa que seria o doce. Então, não dá para dizer só com base... quanto tempo eu vou demorar para perder 30 quilos? Porque, assim, depende. Esse cara tá treinando, não tá treinando? Quanto tempo faz que ele é obeso? Né? Isso tá relacionado diretamente. Existe uma frase que a gente fala assim, quanto mais tempo você é obeso, mais tempo você vai levar para perder. Porque quanto mais gordura você tem durante muito tempo, aquilo vai criando fibrose dentro da gordura. E é mais difícil você quebrar essa fibrose. Então, assim, engordou rápido, já emagrece rápido. Porque quanto mais tempo você passa obeso, mais difícil você emagrecer. Então, não dá para responder essa pergunta, não. Essa eu concordo que não dá, mas assim, você consegue falar em quanto tempo você consegue ver resultado depois que você começa a prescrever as medicações? Perfeito. Eu costumo trabalhar muito com associações de medicações, né? Por quê? Porque cada medicação ela vai atuar numa frente contra a obesidade. Então, Ozempic, por exemplo, vai diminuir a fome. Vamos entrar com outra medicação que diminui a fome emocional. Vamos entrar com outra medicação que aumenta a excreção de glicose pela urina. Ou seja, o cara está gastando mais. Uma das medicações que faz isso é o Jardiance, né? O Jardiance, para vocês terem uma ideia da potência dessa medicação, a pessoa chega a perder 300 calorias no dia, só pela urina, né? Então, assim, a gente vai associando essas medicações. Mas se você fala assim, Thiago, lá na sua clínica, né? Eu já tive pacientes assim que em 2 meses chegaram a perder 20 quilos em 2 meses.
Só que o mais importante, gente, é lembrar o seguinte, não é nem a questão de quanto ele perdeu, é perguntar assim, quanto ele perdeu de gordura. Porque às vezes é melhor você perder 4 quilos em 2 meses só de gordura do que você perder 8 quilos em 2 meses, sendo 4 de gordura e 4 de massa muscular. Entendeu? Porque a massa muscular é o que gasta energia. E lembra que eu comentei no começo que a obesidade é comer menos do que você gasta? Se você não tem massa muscular, você gasta menos. Então, a longo prazo, o que vai te manter magro é você ter massa muscular. Então não adianta, e por isso que acontece o efeito sanfona, porque a pessoa faz uma dieta da moda, uma dieta maluca, perde lá 15, 20 quilos, só que ela perde muito músculo. Quando ela volta a comer, ela gasta pouco porque ela perdeu muito músculo, ela volta a ganhar tudo, entendeu? Tá certo. A pergunta da Juliana, ela fala o seguinte: existe alguma esperança de que se tenha um medicamento similar ao Ozempic na rede pública para os diabéticos? Então, na verdade, recentemente saiu até nos meios aí de comunicação sobre a quebra da patente do Ozempic. Né? Então eu acho que a tendência pro futuro é baratear a medicação. Provavelmente o Ozempic seja a primeira delas, que é o que já está há mais tempo no mercado, né? Já tem farmácias de manipulação que manipulam o Ozempic. O preço varia, não é muito assim também, mas eu acho que a tendência assim nos próximos anos é você ter essas medicações no sistema público, porque é um problema de saúde pública, né? Hoje, se você for pensar pelo SUS, qual medicação que você consegue no sistema único, no sistema único de saúde? A única que você consegue que ajuda um pouco no emagrecimento é a fluoxetina. A fluoxetina, que é um antidepressivo, né? Diminui um pouco a fome emocional, mas assim, é por um pouco período. Se você não associar outras medicações com a fluoxetina, é questão de meses, a pessoa se adapta, volta a comer normal, entendeu? Então, assim, realmente, eu vejo que no futuro, outras medicações vão estar sendo utilizadas no Sistema Único de Saúde. Tem esperança ainda. Com certeza. A participação da Suzana, ela gostaria de saber por que passa mal quando ela faz refeições saudáveis a cada 3 dias. Ela explica aqui, ela fica dias só tomando leite com chocolate e café, pois ela não sente fome e o leite só sacia ela. Mas quando ela faz refeições equilibradas, ela fica inchada e mal do intestino. E se comer todo dia, ela engorda bruscamente. Aí vai ter que investigar, né? Porque o que acontece? Provavelmente ela pode ter alguma intolerância alimentar. Será que é uma intolerância ao glúten? A lactose provavelmente não é, porque ela toma bastante leite, né? Mas assim, ela pode ter uma intolerância ao glúten, ela pode ter existe as food maps, que a gente chama, né? Food maps são carboidratos também altamente fermentáveis no nosso intestino, né? Então a pessoa às vezes ela tem uma intolerância a isso. Qual que é um food map que muita gente tem e nem sabe o que é? O FoodMap ele é uma sigla americana, né, que significa esses carboidratos que não são digeríveis, e aí quando chega no intestino, como não consegue digerir, as bactérias começam a fermentar e produz muito gases. Um dos FoodMaps mais comuns é a maçã. Então, por exemplo, eu já tive um paciente meu que falava assim: Thiago, eu não como nada o dia inteiro, mas cara, chega no final do dia minha barriga tá estufada. Falei, me fala o que você come. Eu acordo como uma maçã. Falei, tá aí. É a maçã, entendeu? Então, assim, só que qual que é o grande problema no caso dessa moça aí? Às vezes você vai cortando alimentos e aí quando você vê, você está numa dieta altamente restritiva. E aí essa dieta restritiva acaba levando a deficiências nutricionais, sais minerais, vitaminas. E o que acontece? Quando você, no dia que você come muito, você faz, provavelmente, o que ela deve estar fazendo? Ela deve estar fazendo um pico de insulina muito grande. Ela come muito carboidrato, aumenta a insulina. Só que a insulina ela tem 2 funções. Uma eu já comentei aqui. Ela tira a glicose do sangue e põe dentro do músculo. A outra função da insulina é puxar o sal. Quando ela puxa sal, ela aumenta a água. Então a pessoa fica mais inchada também, entendeu? Então fica um tempo sem comer pão, sei lá, você ficou 2 semanas sem comer carboidrato. Aí você foi lá e comeu 4 pães. Você pode ter certeza que no outro dia você vai estar inchado. Por quê? Porque você aumentou a insulina ela foi lá, ela reteve sódio, e aí o sódio puxa a água junto. Então esse é um dos mecanismos, né? Tem um glicogênio também no músculo, que é outro mecanismo também. Perfeito. Thiago, eu vou falar para você que a gente tem um ouvinte aqui que é muito querido, toda semana ele participa aqui, que é o Antônio, e ele fez a pergunta que eu queria fazer para você, mas eu tava com vergonha. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: ele quer saber se aquele docinho após o almoço e o jantar, se ele contribui para o ganho de peso. Que como é difícil ficar sem aquele docinho, né? Depois do almoço, depois do jantar. É assim, na verdade, é difícil você
colocar a culpa em um alimento específico, né? Se aquele docinho já tiver calculado com as calorias do dia dele, provavelmente não vai ter problema. Então eu tenho vários pacientes que comem um chocolatezinho, um pedacinho de chocolate depois do almoço. Alguns preferem comer uma colher de doce de leite, por exemplo. Então não é só isso que vai te engordar, mas é todo o conjunto do seu dia. Contexto. Agora, se você me perguntar assim, Thiago, qual que seria o melhor horário para eu comer um doce, né? Então, com certeza, seria após o treino, né? Você fazer um pós-treino e, de preferência, no período da manhã, que é onde a insulina, né? A gente bate muito na insulina aqui porque a obesidade está muito ligada com a insulina, que é onde a insulina está mais sensível, né? Então, é melhor você comer alguma coisa não saudável mais para o período da manhã do que deixar para comer isso à noite, mesmo porque à noite... só para fazer um parâmetro aqui, eu vou falando as coisas, mas vocês vão me cortando, tá? Não, vamos lá. Porque à noite, um dos hormônios que está relacionado com o nosso sono é a melatonina, como vocês sabem. E a melatonina, ela piora a resistência insulínica. Então, você comer doce antes de dormir, sendo que a melatonina ela é produzida de 2 a 3 horas antes de você começar a dormir, você vai piorar a sua glicemia no sangue à noite. Tá? Então tem estudos que mostram que às vezes é melhor você comer algo muito calórico de manhã, né? Do que às vezes comer uma coisa saudável à noite. Olha isso, olha que loucura, né? Então assim, para você ver o poder do nosso ciclo circadiano, dessa regulação hormonal. E quem sofre muito com isso são pessoas que às vezes trocam o dia pela noite, né? Então essas pessoas acabam sofrendo mais, pessoas que dão muito plantão noturno, elas têm um risco maior de se tornarem obesas. Não que todo mundo vai ficar, mas elas têm um risco maior. A participação da Rosângela: para emagrecer sempre precisa de medicamentos? Então, a gente comentou aqui agora, né, que nem sempre precisa, depende do seu quadro, depende se você tem indicação ou não, mas uma coisa é fato, se você não mudar os seus hábitos, você não vai ter resultado, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar bastante, que fala o seguinte, que peso novo não se mantém com hábitos antigos, né? E para os pacientes que às vezes não querem tomar medicação, ou às vezes não precisam tomar medicação, ou às vezes não têm condição de tomar medicação, eu costumo pontuar que existem 5 pilares fundamentais que a gente consegue já ajudar em muito esses pacientes, né? Então, o primeiro pilar seria o pilar da mudança de hábitos. O segundo pilar seria a questão do sono. O terceiro pilar, o exercício físico. O quarto pilar, a dieta. E o quinto pilar, olha só que interessante, é a interferência do meio. São as pessoas que você convive, é o ambiente da sua casa, como é o seu cônjuge, como é seu esposo, seu marido. Porque se você decide fazer uma coisa e às vezes a pessoa que está com você não está alinhada, vai ser praticamente uma missão impossível, né? Você chega do trabalho e você fala, não, eu vou chegar em casa e vou comer uma salada. Aí você entra na cozinha, tem um pedaço de chocolate ali, uma barra de chocolate dando bobeira ali. Qual que é a chance de você não comer aquela barra de chocolate? Então, assim, a importância do cônjuge, do ambiente familiar. E quando eu falo cônjuge, pode ser qualquer outra pessoa. Você pode morar com sua avó, com seu pai, com sua mãe. Adolescente, né, sofre muito com isso, né? Porque quem compra comida são os pais, né? Então, assim, então a gente tem que entender. Então, esses 5 pilares, Renato, eu considero, na minha opinião, os pilares realmente que vão transformar essa pessoa que não precisa da medicação, ou que não pode usar, ou que não quer fazer uso. Tem pessoas que querem emagrecer, mas não querem tomar remédio. Perfeito. Ótimo. Temos a pergunta do Luiz Américo aqui. Ele fala o seguinte: faço caminhada de 40 minutos 3-4 vezes na semana. Se fizer o jejum intermitente, ajuda a emagrecer? Assim, o jejum intermitente, ele melhora muito a parte metabólica, né? Então ele diminui o estresse oxidativo, ele diminui a inflamação, ele melhora a pressão, ele melhora a sensibilidade à insulina, que é aquele hormônio que a gente sempre fala aqui. Então o jejum intermitente, ele é uma estratégia, aumenta a longevidade, ele é uma estratégia muito interessante. Só que o que é importante você lembrar é o seguinte: não adianta você fazer o jejum intermitente, mas no período da alimentação você comer mais calorias do que você gasta. Então, não necessariamente você fazendo o jejum, você vai emagrecer, o jejum intermitente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa ela come das 8 da manhã às 2 da tarde. Aí, das 2 da tarde, ela para de comer, só volta a comer no outro dia, 8 horas da manhã. Ou seja, ela fez um jejum aí de 18 por 6. Só que se nessas 6 horas de manhã, ela comer ali, sei lá, 5 lanches, com altamente calórico, que passou o que ela gasta no dia em calorias, ela mesmo fazendo um jejum intermitente não vai emagrecer, tá? Então é importante lembrar isso. O jejum intermitente ele é ótimo para a parte metabólica, aumenta a longevidade, tem vários benefícios associados, só que se a pessoa quer emagrecer, não basta só fazer o jejum, ela tem que saber as calorias que ela pode comer no período que ela não está em jejum.
E é importante a quebra do jejum ser com um alimento específico ou isso não importa? Isso é interessante, assim, o que eu geralmente oriento fazer na quebra do jejum, tanto na quebra quanto para quando começar o jejum. Geralmente, eu costumo ir mais para proteína, né? Então, o que seria a proteína? Carne, ovo, peixe, né? Whey é uma opção que eu adoro, né? Na quebra do jejum. Por quê? Porque se você já entra de cara com o carboidrato, é aquilo que a gente comentou, a insulina vai lá para cima, entendeu? Então, a gente começa aí com as proteínas, às vezes até um pouco de gordura saudável. O que seria a gordura saudável? Azeite de oliva, abacate, oleaginosas, castanhas, e aí depois a gente partir para o carboidrato. Tiago, uma outra ouvinte que está sempre com a gente aqui é a Viviane. Ela falou que chegou atrasada, tá? Mas quando a pessoa toma remédio para emagrecer, mas ela para de tomar o remédio e engorda novamente. Talvez aquele efeito sanfona que você comentou no começo. A pergunta é se o remédio é para sempre. Ou se não for para sempre, qual que é a duração média que você vê de tratamento medicamentoso? Perfeito. Aí assim, existem alguns parâmetros que a gente utiliza, né? A gente não avalia só peso, como eu falei, a gente avalia percentual de gordura também. Então, para homens, a gente coloca aí o limite máximo de 25% de gordura e mulheres 35% de gordura, que mulher acumula mais gordura do que o homem. Mas não só isso. A gente faz alguns exames, eu gosto muito da bioimpedância nesse caso, quando que eu começo a pensar em tirar o remédio de um paciente. E eu deixo muito claro isso. Quando ele tem mais massa muscular, proporcionalmente, não absolutamente, proporcionalmente do que gordura. Tá? Por quê? Porque é aquilo que a gente conversou. Se você não tem massa muscular, você gasta pouco. Então, o exemplo clássico disso é a famosa falsa magra. Aquela mulher que fala assim, doutor, eu como pouco e eu não emagreço. Se eu comesse igual ao meu marido, eu teria 200 quilos, né? E eu não emagreço. E você olha para ela, é uma pessoa que ela não é obesa, mas ela tem um percentual de gordura muito alto. E se ela tem um percentual de gordura muito alto, você pode ter certeza, ela tem um percentual de massa muscular muito baixo. E aí, nesse tipo de mulher, o que a gente tem que fazer? Às vezes não precisa nem entrar com medicação, mas você tem que estimular musculação, exercício com peso para ela ganhar músculo, senão ela não ganha, e uma dieta de baixa caloria, que ela vai comer menos ainda do que ela gasta, entendeu? Mas pouco, não precisa ser muito. Mas essa é uma estratégia que a gente usa para falsa magra, que é muito comum, né? A mulher falsa magra é muito comum. O Eduardo está perguntando qual a relação do ganho de peso com a idade. Se quanto mais velho... Qual a relação do ganho de peso com a idade? Acho que assim, quanto mais velho, se de repente se a pessoa tem mais chance de engordar. Isso, tem estudos que mostram essa questão, se cai ou não, isso é meio que mito, né? Se cai o metabolismo, fica mais difícil, mas o que a gente entende, né? Vamos pegar, por exemplo, mulher. Mulher é o exemplo típico, né? Chegou na menopausa, muda tudo, né? Então essa queda brusca hormonal, a mulher começa a perder, acumular mais gordura na barriga, né? Geralmente mulher costuma acumular gordura aqui no culote, na coxa femoral, né? E quando ela entra na menopausa, começa a acumular mais gordura na barriga, né? Então a mulher é um exemplo clássico disso. Agora, o que a gente tem que ficar de olho, já teve um estudo já mostrando que isso era um mito, né? Quanto mais velho, mais idoso, mais difícil de emagrecer. Mas isso tem muito relação com a massa muscular, né? A gente vai perdendo massa muscular, né? Nos homens, a partir dos 35 anos de idade, existem estudos que mostram que ele vai perdendo 1% de testosterona total por ano. Ou seja, se você pegar aí um homem com 65, 70 anos, às vezes ele vai ter metade da testosterona aí quase aí do que ele tinha quando tinha 35 anos de idade. E aí isso acaba favorecendo a obesidade pela diminuição do gasto calórico, né? Mas não dá para você dizer assim, que simplesmente porque o envelhece, tem que ver os fatores que estão associados com isso. Hoje em dia, as pessoas, Maria, elas estão envelhecendo mais e elas estão envelhecendo de forma saudável, né? Antigamente você via pessoas de 45 anos já estava quase ali, né? No leito de morte. Hoje em dia, eu atendo pacientes de 75, 80 anos que jogam tênis, fazem musculação 5 vezes por semana, ou seja, nós estamos atendendo outro público agora, né? A população ela está envelhecendo e envelhecendo bem, né? A participação agora do Reinaldo, ele fala que ele já teve 99 quilos, hoje ele tem 78, então perdeu aí 20 quilos. Perdeu esse peso em 2 anos com atividades físicas, corrida, que ele corria 6 km por dia, dia sim, dia não, tá? E antes da atividade ele toma água com limão e quando ele volta, ele toma um café da manhã que é ovo e pão.
Ele queria saber se ele precisa de medicamento para emagrecer mais, porque ele estacionou nesse peso e há uns 6 meses ele não emagrece mais. Aí quando nesses casos de platô, né, que a gente chama de platô do peso, que ele parou de perder peso, aí a gente tem que avaliar bem o que ele está comendo. Né? Porque às vezes, o que ele pode estar acontecendo? Ele pode estar subestimando as calorias da dieta e superestimando as calorias do treino. Isso é a primeira coisa que precisa avaliar. Né? Parou de perder gordura? Então você não está comendo menos do que você está gastando. Isso é a primeira coisa. E aí avaliar outros fatores. Né? Será que ele tem massa muscular? Como que está a questão muscular dele? Eu bato muito nessa questão do músculo, porque isso é muito importante. Não é só perder gordura. Você não pode perder músculo. Né? E às vezes, em alguns casos, você tem que fazer uma recomposição. Você tem que perder gordura e ganhar músculo. E às vezes, provavelmente não é o caso dele, mas o que acontece? Às vezes a pessoa fala, Thiago, eu parei, faz 4 meses que eu não emagreço. Aí você pergunta assim, tá, mas e a sua calça? Não, minha calça ela não tá apertada. E o braço? Não, o braço tá mais apertado. E a coxa? Não, a coxa eu senti que tá pegando mais na calça. Ou seja, essa pessoa ela tá ganhando músculo e perdendo gordura ao mesmo tempo, que a gente chama de recomposição corporal. E aí nesses casos, ela não vai mudar tanto o peso na balança. Então precisa avaliar. Eu acho que não é esse o caso dele, mas assim, precisaria avaliar o que está acontecendo aí. Será que ele não está subestimando as calorias da dieta? Às vezes pode ser isso. Pergunta do Baldo, ele falou o seguinte, interessante, ele pergunta se existe uma receita simples, prática e saudável para se alimentar todos os dias. Uma receita simples e prática e saudável. Prática e saudável para se alimentar todos os dias. Boa. É assim, hoje em dia, o que a gente entende? A gente entende que existem diversas dietas. Se você falar assim, Thiago, qual que é a melhor dieta que existe? É a dieta mediterrânea. Né? Hoje em dia a gente já sabe isso, né? Que é uma dieta rica em frutas, vegetais, legumes, ela é baixa em laticínios, em carne vermelha, tem um pouquinho de consumo, até um pouquinho de consumo moderado ali de vinho, né? Por causa dos antioxidantes do vinho. Então, assim, se você pegar a melhor dieta, segundo os estudos, tudo, é o padrão da dieta do Mediterrâneo. Mas assim, poxa, Thiago, mas vai ficar difícil fazer isso, né? Então, assim, o que eu costumo orientar? Eu costumo orientar que a gente tem que usar os alimentos a nosso favor. Então, a proteína a gente sabe que é um dos alimentos que mais gera saciedade. Diferente do carboidrato. O carboidrato você quer comer mais. Se eu colocar um prato aqui de macarrão alho e óleo, você vai comer tudo e ainda vai querer mais. Agora, se eu botar um bife na sua frente, na hora que chegar na metade do bife, você já não vai ter tanta fome. Então, utilizar mais das proteínas. Quando você vai iniciar uma refeição, começar sempre pelas verduras, pelos vegetais. Por quê? Porque eles têm muitas fibras e as fibras, elas aumentam a produção do nosso GLP-1 natural, que é o nosso Ozempic. Quando elas chegam lá no intestino, elas aumentam a produção do GLP-1. Então, olha que interessante. Você comer vegetais, verduras, legumes, isso vai aumentar a sua produção do seu Ozempic natural. Então, começar pelas frutas, pelas verduras, vegetais, falando de fruta aqui, que é tudo junto. Pelos vegetais, pelos legumes. E daí, na sequência, é interessante você ir para a proteína, porque ela já aumenta a saciedade. E outra coisa que é interessante, comer devagar. O nosso cérebro ele demora de 15 a 20 minutos para entender que você está comendo. Então, se você come uma pizza em 15 minutos, se você comesse mais devagar, provavelmente você não iria conseguir, você não comeria essa pizza em 15 minutos, entendeu? Porque tem gente que come muito rápido e não dá nem tempo do cérebro entender que você começou a comer. Tiago, última pergunta aqui, rapidinho sua resposta. A participação do Tony. Posso tomar creatina sem fazer academia? Pode, a creatina, ela é assim, só precisa avaliar principalmente a questão renal, né? Não que a creatina vai ter interferência no rim, mas assim, se é uma pessoa saudável, se é uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade, tudo, pode tomar, inclusive existem estudos com creatina desde recém-nascido até indivíduos idosos, mulheres na gestação, então a gente sim, tem muita segurança em relação à creatina, mas não dá pra, às vezes o paciente é um renal crônico, alguma coisa que vai interferir nos exames dele, né? Não que a creatina faz mal pro rim, gente, não faz, mas ela interfere na avaliação da função renal. Tá, perfeito. Tivemos algumas perguntas a mais que não vai dar tempo de responder, mas foi muito interessante hoje, Thiago, muita pergunta. Nós vamos agora para o sorteio das pizzas. Então, o primeiro é o Jonathan Brito e a segunda sorteada é a Vanessa Valdastre. Então, parabéns, cada um vai levar para casa uma pizza e a produção vai entrar em contato com vocês sobre isso. Eu convido vocês a seguirem eles no Instagram, @pizzariamontazoli. E assim a gente termina aqui o programa, lembrando novamente que ele vai ser retransmitido sábado às 7 horas da manhã na 96 FM e também fica salvo nas redes sociais da 96 FM e do Jornal da Cidade e no nosso canal do Spotify, que é o 96 Mais Saúde. Gostaria de agradecer a participação de todos os ouvintes, vocês que mandaram suas perguntas.
E Thiago, foi muito bom receber você aqui hoje. Renato, eu que agradeço, todos os ouvintes também. Espero ter respondido aí as perguntas. Mari, obrigado também por ter me convidado aqui e fico à disposição. Thiago, para quem quiser saber mais sobre esses assuntos, aonde as pessoas podem te encontrar? Isso, nas redes sociais, meu Instagram, DR, DR de doutor, Thiago com TH Viana, então DR Thiago Viana, e também tem no meu canal do YouTube também, Dr. Thiago Viana, que é onde eu posto os vídeos mais profundos, com mais tempo pra gente conversar sobre todos esses assuntos. Legal. Muito bem, o programa vai ficando por aqui, esperamos vocês na semana que vem. Tchau. Até o próximo programa. Você ouviu 96 Mais Saúde. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. Oi, aqui é Ana Castela. Bora concorrer a 5 mil reais toda semana e ainda 500 mil reais em outubro e 1 milhão em dezembro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi.